Procrastinação. Conversar um pouquinho mais sobre procrastinação, até porque é um tema tão interessante para mim, é um tema que eu acho até mágico esse tema, cara. Procrastinação, eu acho incrível um tema como esse. Acho bem legal, um ótimo tema, inclusive. Procrastinação, eu acho que é uma coisa que a gente morre escrevendo, né? Vive escrevendo e morre escrevendo. Até resolver. Porque o que interessa é a prática. Então eu vou fazer como nos velhos tempos, anotando palavras importantes nessa conversa sobre procrastinação. Então, resultado. O que interessa é o resultado. Quando eu falo assim, o que interessa é o resultado, eu digo o seguinte, que eu já falei isso várias vezes, né? O que interessa é o resultado. Sempre foi. E por que que isso faz mais sentido para mim hoje? Quando eu falo que interessa o resultado, parece que dessa vez eu escutei. Olha, o que interessa é o resultado. É muito simples. A palavra se chama ressonância. Ressonância é uma palavra que sempre aparece, né? É grande fórmula assim da vida até a ressonância. E o que que seria a ressonância, gente? Seria a capacidade simplesmente de você emitir novamente aquele som, aquela energia, e enviar aquela energia. É só isso. E nesse vídeo a gente vai primar mais ainda pela lógica bem simples, bem. Para quê? Para poder fazer sentido principalmente para mim. É um vídeo onde eu mesmo aprendo demais. E qual é a minha fonte? A minha fonte é analisar tanta coisa que aconteceu comigo, que eu vim conversando ao longo dos anos comigo mesmo, e eu coloco numa tabela vários fatores como passado, futuro, projetos de vida. Eu já digo logo, a procrastinação na arte do viver, vivegarte, viver com arte, vivegarte, quem sabe isso aí seja um novo projeto, né? Vivegarte, não sei, porque agora eu estou no Vivegar, que é a mistura de navegar com viver. Navegar e o viver. Vivegar, que é a navegação da vida. A navegação da vida é para atingir alguma coisa, sei lá, atingir um porto seguro. Será que tem, né? Um porto seguro? Vivegar. E assim a gente vai pensando no seguinte: olha, projetos de vida é uma palavra importante para mim. Mas com a procrastinação não tem como ter projetos de vida. Perde, né? É muito ruim. E eu não sei porquê, mas eu começo a valorizar isto agora. A palavra valorização ela entra com mais força hoje. Porque valorizar é tocar o cérebro emocional. Isso é que é legal, né? De aprender a viver, né? Aprender a vivegar, a navegar pela vida. É saber que sem valorização não tem jeito. Então, os projetos de vida o que que são projetos de vida, na verdade? Projetos de vida são caminhos para que eu possa sobreviver. É só isso, amigo. Amigo, irmã, projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, você está vivendo como? Então já vem uma coisa interessante aí, que eu nem sabia que ia bater nessa porta. Se você não tem um projeto de vida, se não tem um plano para viver, o viver fica mais difícil. Não é preciso pensar muito. Ah, eu tenho um projeto para hoje. Eu vou comer, beber, tomar banho e dormir. Tá legal. Mas será que o time está ganhando? O time está perdendo? O time está ganhando, não se mexe? Ou então, se o time está perdendo, tem que mexer. Vai mexer aonde? Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma gestão desse dia a dia para saber se o seu empreendimento de vida está ganhando, está perdendo. Empreendimento de vida também é um outro conceito muito importante.
Então, nesses primeiros 5 minutos, a gente tocou num aspecto importante. O seu empreendimento de vida está indo bem? Essa é a pergunta. E eu vou dizer para você que por muitos anos eu não respondi isso. Fui deixando rolar, e o empreendimento foi caindo, 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 e hoje está subindo de novo. Mas caiu muito. Eu fiquei, vamos dizer assim, que nos últimos 30 anos olhando a vida passar, consumindo o que eu tinha, sem ter um plano adequado. Isso foi muito ruim. Então, a falta de um plano é muito ruim. A falta de um plano é muito ruim. Essa que é a primeira ideia. Então, a palavra plano, ela tem que ver até com destaque, né? Plano, projeto. E o plano, o projeto de vida, exige ações. Empreender não é apenas uma ação, é uma vontade de criar. Empreender não é uma ação, é a vontade de criar, criar uma chance de viver. Então todo mundo tem que empreender alguma coisa, não tem jeito. Todo mundo tem que empreender. Não sou eu, isso não serve para mim, isso é coisa mundial, não tem jeito. Então empreendedorismo não é uma coisa de empresa, de abrir microempresa, e é também. Mas é empreender. O que eu vou fazer para sobreviver? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro, meu dinheirinho? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que empreender, eu tenho que arranjar um jeito, uma fórmula, um caminho. Eu tenho que fazer um plano, meu amigo, fazer um plano. Você não tem um plano? Faça o seu plano, cara. É fácil fazer um plano? Não sei se é fácil fazer um plano. Eu não sei, mas eu digo o seguinte, eu tenho um planejador, cara, sensacional. O cara planeja muito bem. Ele se chama subconsciente. É o top planejador, cara. Se você consultar o subconsciente, ele planeja tudo para você e te entrega o planejamento na hora. Ele sabe olhar, ler o ambiente e então subconsciente é uma outra palavra importante. Quando a gente faz aquela revisão, né? E não só a revisão, a gente pode ir conectando algumas coisas agora. Como é que eu vou conversar com o subconsciente de maneira que ele me dê um plano bacana para que eu possa atingir os resultados que eu quero, que seja ouvir e ver? É pela ressonância, a tal da ressonância. Conversa um pouquinho hoje, conversa um pouquinho amanhã. O conceito de ressonância ele é um conceito muito sutil. Quando eu falo assim, é só conversar. O pessoal acha que é algo fantástico. Não, cara, conversar é conversar mesmo, é sair falando. Conversar é sair falando. E é difícil explicar algo tão simples. Quando você conversa com um amigo, você simplesmente conversa. Quando você conversa com Deus, você simplesmente. Tem gente que conversa com Deus. Olha, Deus, a parada é a seguinte: como se um amigo fosse. Converse com um amigo. Mas se você não tem ninguém para conversar, converse com você mesmo. Você é o seu melhor amigo, cara. Converse como se estivesse na presença de um amigo. Mas tem uma questão que sempre bate na minha cabeça. Por que conversar? Por que falar? Você pode escrever, cara. Pode escrever, não tem problema. Pode fazer um diário, sei lá, um semanário. Você que sabe. Você pode falar sozinho. Eu gosto de falar sozinho, porque eu escuto o que eu falo e eu vou te falar. Eu aprendo até com o que eu falo. É, porque são coisas, cara, que eu não sei, parece que são. Eu vou falando coisas que, sinceramente, eu não sei nem se vieram de mim. E quando eu escuto, eu falo assim, nossa, que coisa boa. Parece até uma novidade, assim. Meu Deus, eu não sabia que isso estava aí, que desta forma, nessa configuração, essa ideia tão bem feita, eu não sabia. E se eu não falar, eu não sei que ela está lá. Ouvir é só uma sensação. Então, falar para mim tem uma vantagem, o meu consciente fica sabendo. E pensar, não, eu posso pensar, né? Pensar conscientemente, pode pensar. Já aconteceu isso comigo também.
Pensar, eu posso pensar e também funciona. Então pense, para mim é mais fácil falar, é fácil falar. Eu sento numa poltroninha aqui sozinho, 10, 11 da noite, converso meia hora, às vezes até uma hora, às vezes até eu choro, ninguém tá vendo, cara. Tô nem aí, eu choro. Eu até pensei, um dia desse eu vou fazer uma conversa dessas, que eu chamo de conversa íntima, e se eu tiver que chorar, eu choro mesmo e dane-se. Todo mundo vê que a coisa é real, bicho. Você tem dores. A gente tem dores, a gente tem dores. E as dores, às vezes, a gente não sabe resolver. Estamos ao segundo assunto agora. Como falar as dores da vida? Dores, porque as dores da vida, no início da nossa carreira de empreendedores, a gente observa que a gente chora muito, o bebê chora muito. Então, uma iniciativa que o bebê possui é chorar. Chamar pela mãe, chamar por alguém, ele sai gritando, dizendo que, olha, eu tô com fome, eu tô com sede, tô chateado, tô com cólica, eu tenho alguma coisa que não tá legal comigo. Ei, me ajudem. Ele pede patrocínio, né? Então é um ótimo empreendedor, ele sabe pedir patrocínio como ninguém. E nesse ter pedido de patrocínio, ele até modula o choro de maneira até a que uma pessoa experiente identificar se é choro de sono, se é choro de fome, mas ele reclama. Então o bebê reclama, o bebê mesmo reclama. Mas esse reclamar, ele tem uma finalidade, cara. O bebê chora assim à toa, né? Ele chora à toa, à toa. No início ele chora à toa, sim. Tá doendo, ele grita. E esse gritar, ele também atinge objetivos. Ele equilibra de alguma forma a saúde mental do bebê e de alguma forma ele gera um alívio para a criança. Chorar, você imagina se a gente tem vontade de chorar e não pode chorar, tem que segurar o choro. É uma atividade a mais, é uma tensão a mais. E todos sabem, todos já experimentaram isso, todos. O alívio que é quando nós conseguimos chorar à vontade. Alivia, alivia algo, alivia algo. O bebê também sente o mesmo alívio que nós. Nisso. Se você sempre sentiu um alívio ao chorar, então é só você imaginar você mais jovem e você sente um alívio ao chorar. E você aprendeu quando isso? Começou a chorar quando? Quando bebê. Todos foram bebês. E todos choraram. Agora pensa da seguinte maneira: se chorar deixar o bebê mais estressado ainda, deixa mais estressado ainda o choro do bebê, não deixe o bebê mais estressado, ao contrário, alivia o seu estresse. Parece uma coisa assim meio fora de fundamento, né? E eu vou dizer o seguinte: a única maneira de comprovar isso é sendo bebê de novo. Sendo bebê de novo. Entra na cena e seja um bebê de novo e chore por alguma coisa e vai ver que tem um alívio. E chore, se desespere, como se um bebê fosse, esperneie, como um bebê espernearia, um grito de socorro. Tem uma esperança. O choro para o bebê pode ser até uma esperança. Está se queixando com o universo. Então, por que o bebê chora? Vários motivos. Mas todos os bebês choram. Todos. Então é uma característica da raça humana, o choro do bebê. É tanto choro, né? Tá falando tanto de choro. Qual é esse choro todo? É porque nós temos que parar de chorar. Parar de chorar. Parar de chorar porque o choro, quando não adianta nada, ele é inútil. Não resolve, não adianta, é inútil. E se é inútil, é, é inútil. Se o choro é inútil, não atinge resultado algum.
E chora para atingir um resultado, às vezes. Chora quando está com fome, chora. E tem uma causa. O choro tem uma causa. Como tudo na vida tem uma causa, o choro também tem uma causa. Isso é muito importante. Gente, vai, ó, poc, 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 vai cair na prova. Todo choro, toda reclamação tem uma causa, tem um porquê. E às vezes a pessoa não sabe. Olha, eu estou triste, eu chorei tanto. Eu já chorei muito sem nem saber por que que eu estava chorando. Me veio uma tristeza que eu não consegui segurar. Chorei a beça e não sei o que que aconteceu naquela situação. Estava escutando uma música, eu até gostava da música, e de repente o choro irrompeu pelos meus olhos e as lágrimas desceram. Não consegui controlar de jeito nenhum e fiquei sem saber o motivo pelo qual eu estava chorando. Tem que pesquisar isso. E a pesquisa do choro do bebê é muito importante para o adulto, porque o adulto chora, mas às vezes ele chora pelo mesmo motivo pelo qual ele chorava quando ele era bebê, pelo qual o bebê chorava, o bebê chorou e o adulto continua chorando pelo mesmo motivo. E talvez a nossa reclamação seja o mesmo choro do bebê. O bebê ele fala e chora, ele grita, reclama, é comunicação. Fica zangado também. Tudo é comunicação no bebê, mas na prática é expressão. No bebê, tudo é expressão. E às vezes, algumas coisas são comunicação. Ok, tá tudo bem. Nesta comunicação, aí tem que ter um receptor, mamãe, papai, alguém, alguém que satisfaz às vezes as necessidades do bebê. Olha, isso é tão importante para nós, porque isso gera um modelo. E se o modelo não mudar, a gente fica se comportando como bebê o resto da vida, porque não mudou o modelo. Se o modelo funcionar a vida inteira, ótimo. Mas se o modelo não funciona mais há muito tempo, há 10, 20, 30 anos que esse modelo só me afastou das pessoas. Eu perdi o emprego por causa disso. Eu perdi a família por causa disso. Então esse modelo não pode ser bom, amigo. Esse aqui é o tchan do negócio. O modelo, a palavra-chave desse bloco é modelo. Modelo, simplesmente modelo. A questão é o modelo. Esse modelo eu adquiri quando bebê. Quando bebê, eu adquiri um modelo, eu aprendi um modelo, aprendi um truque, uma estratégia. Estratégia. Estratégia para viver. Poxa, se eu chorar, quem sabe mamãe apareça e vai salvar o meu dia, vai salvar o meu almoço, vai salvar o meu jantar, o meu medo. Simplesmente chorar por medo. Olha, não sei, tá tudo escuro, tô com medo, alguma coisa pode acontecer comigo, eu não conheço nada do mundo, tudo é grande, tudo me dá medo. Então temos uma questão também muito simples. É muito fácil o bebê ter medo de tudo, porque tudo é maior do que ele. Cara, tudo é muito grande pro bebê. Tudo é muito grande, então no tamanho o bebê é pequeno, cara. Então o nosso tamanho em relação ao ambiente conta. O ambiente amedrontador geralmente é enorme. E todos os monstros que nos amedrontam geralmente são maiores do que nós, aparecem grandes no nosso sonho. Isso faz tanto sentido, né? O nosso o tamanho é muito legal. Quando a gente percebe que o nosso tamanho é enorme, eu vou dar um exemplo, eu tinha medo de cachorro. Eu tinha medo de cachorro pequinês. Seria um cachorro meio equivalente àquela, parecido com aquela raça Shih Tzu, pequenininho, e era nervoso, o pequinês era nervoso. Mas eu também era pequenininho, então, cara, e hoje eu sou enorme, eu tenho quase 2 metros e o piquinês continua. Aliás, sumiu essa raça aqui do Brasil, né? Você não encontra mais.
É muito raro. O Shih Tzu você encontra. E hoje eu tenho uma Yorkshire muito bonitinha, que é um amor comigo. E eu sou enorme, cara. Quem tem medo de mim é ela, né? Engraçado isso. A gente não tem noção do tamanho. A gente não tem noção do próprio tamanho. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente sabe que a gente cresceu, quando? A grande pergunta é: quando que a gente sabe que cresceu? Você acha que é fácil simplesmente falar assim: ah, eu cresci? Convença o subconsciente que você cresceu. Convença o subconsciente de que você cresceu. Convença, essa frase é muito bacana, né? Convença o subconsciente de que você cresceu. Porque ele não se convence com facilidade, não. Tem que conversar bastante, tem que conversar com ressonância com hábito. Para convencer o subconsciente, a ressonância é a melhor forma. É a forma mais tranquila, que não precisa coragem, não precisa de nada. Convença o subconsciente de que você cresceu, de que você não é mais aquela coisinha pequenininha. Ah, meu Deus, eu tô bonitinho. Não convença, cara. Como convencer o subconsciente de que você cresceu? Conversando com ele. Otelo, mas essa conversa que é a chave. Ah, mas todo mundo fala que tem que falar palavras, tem que fazer isso. É só conversar. Quando você estiver só, priorize estar só e converse todo dia meia horinha com seu sub, só meia horinha com ele. Conversar com ele, como se estivesse conversando com uma pessoa. Converse com seu subconsciente. Escreva no papel assim. Faça um bonequinho, faça um boneco. Subconsciente. Queria conversar com você o seguinte: fazer um boneco, fazer um boneco. Boneco muito simples. Um boneco, boneco mesmo. Boneco. Um boneco muito bem desenhado, um desenho muito complexo. Um boneco do subconsciente, dá para ver? Um boneco do subconsciente. Aqui, a luz. Oh, aqui eu vejo bem, cara. Deixa eu ver. Boneco do subconsciente. Cadê o subconsciente? Cadê o meu subconsciente? O meu subconsciente está por aqui. Deve estar por aqui, né? Então, ó, apareceu aqui a luz. De repente, se eu diminuir esse brilho aqui, agora sim. O boneco do subconsciente. Pronto, isso aqui é o subconsciente. Converse com ele. Converse com ele. Simplesmente fale assim: olha, subconsciente, a situação é a seguinte: você precisa me ajudar, estou precisando de um dinheiro. Peça dinheiro emprestado para ele. Peça namorada para ele. Assim, cara, eu estou precisando de uma namorada, de um namorado. Estou me sentindo muito só, cara. Chega de noite, eu fico olhando aqui e não consigo. Não consigo, estou dormindo mal, se queixe com ele, mas fique falando com ele. Converse meia hora com ele, meia hora. Até não tem assunto, fique meia hora à disposição dessa conversa. Dando atenção para ele, converse com ele. Converse com o subconsciente. É só, amigo, é só isso. Tem que falar alguma coisa especial? O que vier na sua cabeça. Pronto. O grande conteúdo, então, é fale o que vier na sua cabeça. Fale o que vier na sua. Agora você é um babaca, você é isso, aquilo. Meia hora. Por que meia hora? Porque você conversando com o seu subconsciente, uma hora você vai se acalmar e você vai perceber que você tem uma sabedoria muito grande. E nessa conversa com o subconsciente, ele vai te orientar. O seu subconsciente. Você sabe quem é o subconsciente? Eu tenho que gravar um vídeo só sobre isso, mas hoje é só para conversar com ele. O seu subconsciente é o seu cérebro, a sua mente, é tudo que não é consciente. Eu já defini isso várias vezes. E vou definir mais 30, mais 80 mil vezes se for necessário e importante. Tudo que não é consciente é subconsciente. Seu. Tudo que é seu,
Tudo que é seu e que não é consciente é subconsciente. No meu caso, o que eu estou falando, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou percebendo pelos óculos dos sentidos conscientemente, o que eu sei que eu estou percebendo é a cor, é a luz dessa tela, a luz de onde, do quarto onde eu estou gravando, é o meu consciente, os sons que eu estou ouvindo, eu sei que estou ouvindo, é o meu consciente, é tudo daquilo que eu estou consciente de. E tudo aquilo que eu não estou consciente de é o meu subconsciente, está abaixo da linha da consciência, né? Tudo que eu não estou escutando, tudo que eu não estou ouvindo, mas tudo que pertence a mim. Porque o que está acontecendo lá no Japão, eu sou inconsciente em relação a isso, cara. Totalmente inconsciente. Não está abaixo da minha linha da consciência. Pronto, já sei o que que é o subconsciente. Qualquer dúvida, me pergunte, coloque no comentário, eu explico de mais 10 maneiras diferentes, até que eu e você possamos entender bem melhor. E vai ficando cada vez mais fácil conversar sobre isso. Então é muito importante nesses últimos 5 minutos de conversa falar exatamente do verdadeiro assunto, é a ressonância, cara. Você quer resolver qualquer problema, qualquer situação, por mais grave que seja, converse com seu subconsciente. Não sei se vai aparecer legal. Será que vai ajustar? Vai, se ajustar aí, câmera. Se ajustar aí, câmera. Olha, já apareceu um pouquinho o boneco, converse com ele. Você sabe quem é ele? Ele é o seu subconsciente. Converse com ele. Converse com ele, de repente ele pode aparecer. No meu caso, não apareceu. Será que a câmera vai se ajustar, né? Se eu chegar para cá, se eu chegar para lá. Ó, apareceu o bonequinho, muita luz. Ó. Pronto, se ajustou. Converse com ele, com o meu subconsciente. A câmera tem que se ajustar, porque ela está muito clara, né? É muito clara, muito clara, muito clara. Vou afastar. Aí, converse com ele, converse com o seu subconsciente. Olha, ele aqui, ó. Finja, finja que é uma pessoa, mas na verdade é você mesmo. Converse com ele, converse com o seu subconsciente. Tá bem? É só isso. Não, não é não, cara, não é não. É apenas isso, não é só isso. É apenas isso. E você vai resolver a sua vida. Ou seja, não sou eu que vai resolver a sua vida, amigo, é você. Eu estou tentando resolver a minha. Tá aí nesse Vivegar, a gente vai conversando e eu vou dizendo os resultados. Hoje eu tive um resultado enorme. Gravei esse vídeo e comecei as contas do mês, que eu sempre falo isso, né? Comecei as contas do mês. Caminhei na quadra hoje, caminhei meia hora, foi ótimo. Caminhei de manhã. Lavei a louça do café, do almoço e da janta. Vou lavar também, não, mas do café e do almoço já lavei. Só melhorei algumas anotações que eu uso para melhorei os meus itens da crítica diária. Pequenas vitórias. Já melhorei. Conversando com o meu subconsciente. E a grande lógica é essa. Convença o subconsciente de que você cresceu conversando com ele. Conversando com o quê? Com ressonância, todos os dias. Ah, é dia sim, é dia. Não, não é dia sim, dia não, não. É todo dia, cara. Todo dia converse com o seu subconsciente. É uma forma. Assim você vai convencer o seu subconsciente que você cresceu conversando com ele. Tem diversas formas, eu te ensino outras. Mas uma delas é só essa, é conversar com ele. E ele te dá um plano. Só ele, no bate-papo, quando você vê, você já estabeleceu um plano para você. Para reduzir o quê? As dores, cara. Ele te dá um plano. O plano é um modelo de ação, é uma estratégia de ação. Independente do seu tamanho, porque se você convencer o seu subconsciente de que você cresceu, o seu tamanho não é tão assustador. O seu tamanho em relação ao ambiente é um tamanho ótimo. Você cresceu, pô.
As coisas não são tão maiores que você. É legal perceber isso, né? Convença o subconsciente de que você cresceu com ressonância. Hoje, amanhã, hoje, amanhã. Ah, hoje e amanhã. Convença. Convença, convence, convença e, e vença. Pronto. É isso aí.